Ontem eu recebi esse comentário aqui falando sobre isso, né? Que é uma turma cheia, então não é um reforço, algo desse formato. E aí eu quero explicar para vocês a diferença entre o formato de reforço que eu tenho aqui no meu espaço e a aula particular. Quando a gente fala sobre ser particular, a gente está falando que aquele aluno vai ter um acompanhamento individualizado. Pode ser que ele seja sozinho, ou no máximo ele mais um, mas é algo nesse formato mesmo particular. Então é somente o aluno e a professora. O reforço escolar, ele já é nesse formato de turmas, grupos de alunos, todos ali da mesma idade, todos da mesma escola, por exemplo. Ele é organizado pelos níveis em que a professora achar que seja melhor. Eu organizo por idade e escola, mas existem outros tipos de organização. Existem alguns formatos de reforço, por exemplo, que são específicos para algumas matérias. Eu vejo vários que são com foco em matemática e redação, por exemplo, ou alguns que só são focados no ensino fundamental 2 para alunos que já são acima do sexto ano, ou até mesmo com foco no Enem, revisão para o Enem. Tudo isso é um reforço escolar. Sabe aquele cursinho que os adolescentes fazem antes de ir para a faculdade? É como se fosse um reforço escolar. O reforço, ele entra como um a mais da escola. É por isso que ele pode ser nesse formato de grupos. Não necessariamente ele vai ser focado na dificuldade de aprendizagem específica daquele aluno, porque o reforço ele vai falar de todas as disciplinas. Caso ele seja de alguma disciplina específica, o aluno vai procurar aquele reforço de disciplina específica. Se ele precisa aprender a escrever redações, ou se ele precisa aprender matemática, aí ele vai procurar essa disciplina específica. Se o aluno está com muita dificuldade, aí é o que eu falo que é aquele aluno que a gente observa lacunas de aprendizagem que estão lá de trás. Então, geralmente, uma criança que está no sexto ano, mas ainda tem dificuldade de subtração, ou ele ainda tem dificuldade de identificar o que é dezena, o que é centena, o que é unidade de milhar, por exemplo, esse aluno ele precisa de uma professora particular, porque ela vai ter que trabalhar com ele essas lacunas de aprendizagem e não fazer um reforço do que ele está aprendendo na escola agora. Consegue entender a diferença? Por exemplo, eu tenho um aluno esse ano que hoje ele está no sétimo ano. Ele entrou comigo esse ano, depois de no ano passado ele vir de uma repetência. Então ele repetiu o sétimo ano e entrou comigo esse ano para fazer o sétimo ano na escola novamente. Esse aluno, ele repetiu de ano somente na matemática. Foi a única matéria em que ele ficou, ele tinha dificuldade em várias outras, mas ele conseguiu ficar ali com 60 pontos, né, que é essa média de 60% para passar de ano. Então eu consegui perceber que ele tem sim uma dificuldade em todas as matérias, mas tem uma dificuldade maior na matemática. Na minha turma, eu percebi que ele estava ficando um pouquinho para trás. E quando eu falo ficando um pouquinho para trás, é porque a forma em que eu estava explicando não estava sendo suficiente para ele conseguir acompanhar os colegas. Os outros colegas estavam apenas fazendo um reforço diário. Então, as mães colocaram eles ali para que eles tivessem todos os dias uma hora de estudo, uma supervisão para fazer as atividades escolares e alguém para fazer esse guia mesmo de revisão, de estudar com eles, de voltar o que não ficou bem explicado na escola. Uma turma de escola de 35 alunos é muito difícil você conseguir ficar atento a tudo que está acontecendo, né? Então, ali no reforço, na minha turma de 9 alunos, eu consigo ficar atenta nas dificuldades de cada um e explicar várias vezes a mesma coisa, fazer muitas atividades de treino com eles, então o reforço é para isso. Esse aluno, esse meu formato não estava sendo suficiente, então eu entrei em contato com a família e expliquei que para ele seria necessário um acompanhamento particular, porque ele estava com lacunas de aprendizagem não somente do sétimo ano, qual ele repetiu, mas justamente por ele ter repetido, por ter dificuldades que ficaram lá para trás. Bastante dificuldade em entender tabuada, entender a relação entre multiplicação e divisão, conteúdos necessários para ele conseguir aprender realmente a matéria do sétimo ano. A decisão da família foi que ele continuasse nos dois. Ele faria, sim, uma aula particular de matemática separado e ele também continuaria no reforço, porque era necessário para a família que ele tivesse essa rotina de estudos, que ele entregasse todas as atividades, que ele tivesse esse momento de rever o que tinha sido dado na escola. E é aí que entra a principal diferença. Na grande maioria das vezes, a aula particular ela vai entrar para suprir as dificuldades que aquele aluno tem, até que ele consiga se nivelar aos demais colegas. E aí sim continua esse acompanhamento. O reforço é justamente para reforçar o que está sendo aplicado na sala de aula naquele momento. Então, eu vou voltar com eles algumas questões, algumas coisas de forma coletiva, alguma matéria do ano passado que a gente deu continuidade esse ano, mas em sua maioria eu vou fazer as atividades da escola e reforçar o conteúdo que foi dado agora. Quando a criança apresenta dificuldades muito específicas, é necessário sim que ela procure uma aula particular. E é essa a principal diferença.
Então, o reforço não necessariamente ele vai ser individualizado. Tanto é que quando eu vou mostrar o meu trabalho, divulgar, quando alguém entra em contato perguntando, eu faço questão de deixar muito claro de que não é individualizado. É um reforço em grupo, diário, muito bem estruturado, muito bem feito, que atende ali as necessidades dos alunos, mas não é uma aula particular. Quando eu posso, e quando eu percebo que aquele aluno talvez só precisa de um a mais ali para conseguir acompanhar os colegas, eu tento oferecer para a família um acompanhamento individualizado comigo mesmo. No caso desse aluno em específico, eu infelizmente não conseguiria atendê-lo, né, de forma individualizada, então tive que encaminhar para outro profissional, mas quando eu consigo encaixar pelo menos uma, duas vezes na semana, eu converso com a família e aí a gente faz esse encaixe até eu conseguir nivelar esse aluno. Geralmente isso acontece em no máximo 2, 3 meses e a gente começa a ver as diferenças ali. Não só na nota, mas na criança mesmo ali, na sua relação com a aprendizagem, sabe? Em como ela lida com a escola, em como ela realiza as provas. Então, no reforço também eu consigo observar como aquela criança interpreta as questões, interpreta as atividades, em como ela estuda, como ela lê o livro. Tudo isso é feito no reforço de uma forma muito bem feita. Mas a aula particular, ela tem um outro foco. Um não é mais importante do que o outro. Cada um tem a sua particularidade e vai depender do que a criança necessita naquela fase de aprendizagem que ela se encontra. Eu espero que tenha ficado claro para você, ou então você como professora, eu espero que você entenda as diferenças, né? É claro que isso também, para nós como profissionais, implica em diferenças financeiras, né? Quando você atende de forma particular, você pode, por exemplo, cobrar um pouco mais caro, porque você está dedicando uma hora sua de trabalho inteira para um aluno só, mas isso também acaba te limitando depois com o tempo, por conta das suas horas aulas diárias, né? No reforço, você cobra um pouco mais barato, né? Porque você não está dedicando uma hora para uma única criança, mas você consegue ali ter o seu limite de alunos por horário um pouco maior. E aí, por consequência disso, o seu faturamento também vai ser um pouco maior. Tudo vai depender da forma em que você prefere trabalhar. Eu vindo de escola, eu sou uma professora que gosta muito de sala de aula. E eu gosto muito de sala de aula, inclusive de adolescentes, sabe? É um horário que eu gosto de conversar com eles, entender, eu sinto que eles já conseguem entender muito bem onde estão as suas dificuldades, conseguem me sinalizar isso de uma forma mais clara. Então, para mim, o reforço no formato de turmas, ele, além de ser mais lucrativo, ele também é mais prazeroso. Mas isso aí vai de cada um e da personalidade de cada professora. Eu também já trabalhei no formato particular, é uma excelente forma também de você trabalhar. E como eu disse, isso depende do que você preferir. Então, eu espero que tenha ficado claro também, que eu tenha respondido esse comentário, que ele apareceu lá no meu TikTok, se eu não me engano. Vou deixar as minhas redes sociais aqui abaixo, aqui vocês podem acompanhar tanto no Instagram, que é com foco em outras professoras, que é falando sobre o meu trabalho, mas também o meu Instagram de professora, e lá vocês podem acompanhar minha rotina com os meus alunos, a relação que eu tenho com os pais. Eu fiz essa divisão dos dois perfis, você pode acompanhar os dois por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.